Olá, pessoal. Nessa aula de hoje, nós vamos estar trabalhando essa parte de criação, né, de um superusuário e vamos estar conhecendo essa área administrativa. Então, são duas ações, né, a serem feitas nessa aula. Seria criar um superusuário e acessar a área administrativa. Essa área administrativa que eu me refiro é essa que eu apresentei no nosso último encontro. Então, eu já tenho essa aula no Linux e estou refazendo essa videoaula aqui para exemplificar também o processo no Windows, tá? Se a gente tentar colocar qualquer usuário aqui, a gente não vai conseguir acessar, né? A gente precisa saber qual usuário e senha. E em nenhuma parte do nosso processo de instalação, nós definimos isso, porque a gente faz isso, esse processo, posterior, né, à criação do projeto. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria esse superusuário, tá? O meu serviço está rodando, tanto é que se eu acessar aqui o endereço, ele já vai estar mostrando, né, que o servidor está ativo. Na nossa última aula, eu fiz essa execução, estava tudo em inglês, só que nós temos uma aula que aborda essa parte de configuração, e a aula ela foi dada no sistema operacional Linux, mas não faz diferença nenhuma o sistema operacional que a gente usou para essa aula específica que trata da configuração, tá? Então, quem usa Windows e quer ver essa parte de configuração, pode assistir a aula que eu dei no Linux. Vocês vão fazer a mesma coisa, vocês vão acessar o arquivo de configurações, settings, e vão seguir lá os parâmetros que eu especifiquei de ajuste, tá? Vocês seguindo lá o passo a passo, a gente vai chegar aqui, né, com essa interface já traduzida. Bom, aqui no nosso terminal, como o nosso serviço está ativo e eu vou precisar criar um novo usuário, esse processo de criação do novo usuário vai ser usando o arquivo manage.py, que está em processo de execução. Então, eu vou precisar matar esse serviço. Como é que eu mato esse serviço? Aperto a tecla C, perdão, aperto a tecla Ctrl, pressiono ela e seguro. Agora eu vou teclar a letra C uma, duas vezes. E aí ele vai matar o serviço. Aqui eu vou executar o seguinte comando. Veja que eu estou no diretório da clínica. Nós temos aqui o arquivo manage.py, que é o arquivo que nós vamos estar executando para criar um novo usuário. E esse arquivo é um arquivo do tipo extensão PY, então arquivo Python. Como é que eu executo um arquivo Python? O interpretador Python manage.py. E aqui eu vou especificar qual tipo de ação que eu quero que o manage.py execute. Nesse caso em específico, a ação que eu quero executar vai ser o de criar, create, super, user. Deixa eu ampliar aqui o terminal, que é melhor para todos. Então, eu quero que o Python execute o arquivo manage.py para que ele crie um superusuário. Ele pergunta qual usuário que eu quero criar. Se eu quiser manter o mesmo usuário do sistema operacional, posso dar um Enter. Mas eu vou criar aqui um usuário Clayson. Eu não quero especificar e-mail, então vou deixar em branco. E a senha, eu vou criar uma senha bem básica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas videoaulas são voltadas para o conhecimento, né, do framework. Quando vocês forem colocar o projeto de vocês, né, em produção,
em hipótese alguma, vocês devem colocar senhas triviais como essa. Como eu coloquei uma senha muito simples, né, ele informa essa senha é muito curta, ela precisa conter pelo menos 8 caracteres, essa senha é muito comum, essa senha é incrivelmente numérica, né? Mas ele pergunta se eu gostaria de manter. Eu gostaria de manter sim. Vou colocar aqui Y. Eu tenho duas opções. Y para sim e N para não. Vou colocar o Y, vou dar um Enter. Então, confirmo e aí ele criou o superusuário. Agora aqui na minha interface, eu vou acessar novamente a área administrativa. Perdão. Eu quero executar o servidor. Lembra que eu matei o serviço para adicionar um novo usuário? Então, preciso novamente executar aqui o meu servidor. Então, Python, manage.py, server. Então, o usuário que eu criei aqui no terminal, o usuário Clayson, com a senha 1234556, eu vou tentar acessar aqui. E aí nós acessamos a área administrativa. Aqui nós temos uma área relativamente simples, né, sem muitos recursos, porque os recursos eles vão ser acrescidos à medida que a gente for desenvolvendo a nossa aplicação. Então, quando a gente for criar novos recursos na nossa aplicação clínica, esses recursos vão passar a estarem presentes aqui também, ok? Então, ao longo das aulas, a gente vai se ambientando um pouco mais em relação a essa aula. Então, o objetivo desse encontro aqui foi fazer esse mesmo processo de criação do usuário no sistema operacional Windows. Tem esse mesmo vídeo para quem está usando o Linux. Tá? Então, quero fazer no Linux. Aí vocês vão pegar um outro vídeo que aborda esse mesmo tema. Tá?